Olá, eu estou no Parque do Flamengo, um dos cartões postais da cidade. O Rio já foi eleito a capital mundial da arquitetura. Aqui é um bom exemplo para você entender o motivo desse título. De um lado, um prédio icônico, o Museu de Arte Moderna. Do outro, toda essa beleza natural. Falar do Rio de Janeiro seria impossível não falar sobre o contraste da cidade, da floresta, da natureza, das praias também. É surreal como a natureza, por vezes, consegue interagir e ser co-construída em um espaço de natureza sem precisar desmatar. No programa Câmara Rio Reportagem Especial de hoje, nós vamos te mostrar que o Rio tem os maiores acervos de arquitetura do mundo. Aqui foram produzidos edifícios que tiveram uma repercussão internacional. A estrutura do prédio é externa. Essas colunas, as colunas são externas. Então isso quer dizer que dentro do prédio não tem colunas. É um quadro vivo, porque o Lúcio Costa foi muito inteligente. Ele fez os brises aqui na varanda do quarto e os gogobóis na varanda da sala para quebrar a incidência solar, mas ele deixou os quadrados para formatar a paisagem. Um traço pode ser o início de uma grande ideia. Um rascunho para um projeto que, em um futuro próximo, talvez transforme vidas. Quem sabe não seja uma revolução para toda a sociedade. Uma cidade sempre está em movimento. O Rio ainda tem um personagem vivo, que parece inquieto diante de um cenário de mudanças. A sua paisagem, que é bela, encanta todos. Diante de todo esse cenário de belezas naturais e arquitetônicas, a cidade do Rio se destaca pela imponência dos seus prédios icônicos. Já ouviu falar esse termo? São construções que de alguma forma contribuíram e contribuem para a memória e a história da cidade. São os prédios muito da época da arquitetura moderna. A arquitetura moderna na América Latina e no Brasil, ela vai chegar um pouco depois da arquitetura moderna na Europa, mas aqui foram produzidos edifícios que tiveram uma repercussão internacional. O mais interessante é que esses prédios podem estar bem ao seu lado. Talvez você passe por eles diariamente. Uma caminhada pela Cinelândia, por exemplo, traz lugares que marcaram, cada um a seu modo, a história do Rio. Tem o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, o Centro Cultural da Justiça Federal e a Câmara Municipal. A partir de agora, você vai conhecer alguns desses prédios. Primeira parada, Biblioteca Nacional. Você está diante da maior biblioteca da América Latina, a 7ª do mundo inteiro. No começo do século XX, o prefeito Pereira Passos fazia uma renovação urbana na cidade. A Avenida Rio Branco se chamava Central e ela estava sendo aberta em 1904. A inauguração foi 6 anos depois, em 1910. Grandes salões, armações de ferro, pisos de vidro nas alas laterais, amplas clarabóias em vitral colorido são exemplos de uma arquitetura imponente e moderna para a época. Próxima parada, Central do Brasil. O ponteiro do relógio parece estar devagar. Ele não acompanha o ritmo acelerado das pessoas e dos veículos. Esse prédio foi construído em 1946 pelo arquiteto húngaro-brasileiro Géza Hiller. Antes, tinha uma edificação que data de 1858, mesmo ano da inauguração da linha férrea. Dentro da estação, um vai-vem apressado, onde o olhar mal desvia da integração com o próprio transporte. Cerca de 620 mil pessoas passam pela Central do Brasil diariamente. Eles já se acostumaram com a construção em estilo Art Deco. Apesar de, às vezes, estar naquela correria do dia a dia, eu acho que aqui traz assim, olhar assim, a arquitetura traz uma sensação de um pouquinho mais de leveza, né? É um legal, é um ambiente bonito de ver, pelo menos. A Central do Brasil é um ícone, né, pô? É uma coisa que há anos, Central do Brasil, né, comporta milhares de passageiros, ida e vinda. Então eu acho bem legal isso aqui. Emblemático, icônico,
Esse é o prédio à noite. O primeiro arranha-céu em concreto armado na América Latina. Então ele é um prédio que teve assim, uma importância muito grande na época. E você via também chegando de barco, chegando de navio, uma cidade que você vê desde a Bahia, você se aproxima, né, desde o mar, e você já vai vendo aquela edificação do edifício à noite. Com 22 andares, o prédio à noite já reuniu grandes empresas de todo o mundo, além de ter sido durante décadas a sede da Rádio Nacional, a maior que o país já teve. Do ponto de vista da arquitetura, pode-se dizer que ele deu o pontapé inicial para a verticalização das construções, critérios relacionados à segurança das obras e à viabilidade de prédios altos passaram a pautar os arquitetos. Esse é um dos cartões postais da cidade. O Copacabana Palace foi concebido pelo arquiteto francês Joseph G para receber celebridades internacionais que viriam ao país para participar das celebrações do centenário da independência em 1922. No entanto, ele só ficou pronto um ano depois. Desde o início, se destacou pelo alto luxo. O projeto foi inspirado em empreendimentos da França. A estrutura é considerada sóbria, com destaque para o uso de mármore Carrara na edificação. Ajuda a contar a história da cidade, né? Principalmente porque ajuda a diferenciar também das coisas que a gente tem hoje, tudo é muito parecido, tudo é muito igual e remete à história que a gente tem e às vezes a gente não sabe alguma coisa que passa batido, né? O prédio da ABI é até hoje uma referência na arquitetura. A funcionalidade talvez seja a principal característica do prédio construído pelos irmãos Roberto. Há quem acredite que ele seja um convite à reunião e ao convívio. Certo mesmo é que essa edificação traz um pioneirismo para a época. Pela primeira vez, foi usado o brise soleil para reduzir o excesso de luz. Recantos que inspiram. Na exposição Rio, Desejo de uma Cidade, a arquitetura ganhou destaque. Maquetes monocromáticas e volumétricas representam construções imponentes da cidade. Símbolos da arquitetura moderna, referência no cenário internacional. Nas fotos, imagens que destacam diferentes estilos e contornos em períodos distintos da nossa história. A exposição, ela tenta dar conta, e eu acho que ela dá conta, de 120 anos da história do Rio de Janeiro, em diversos aspectos. A transformação da cidade, a mudança das referências da cidade está presente em muitos núcleos. Nós temos, por exemplo, o Palácio Monroe, presente numa fotografia do Kurt Klagsbrun, e temos a destruição do Palácio Monroe. Nós temos registros da perimetral, que foi também demolida. Então, essa transformação urbanística da cidade está presente em muitos núcleos. No dia 18 de janeiro de 2019, a Unesco anunciou a cidade do Rio de Janeiro como a primeira capital mundial da arquitetura. A escolha levou em consideração alguns critérios: importância histórica, herança cultural, as belezas naturais e, é claro, a arquitetura. Você vai perceber como todos esses elementos se misturam. Um cenário bucólico cercado de construções icônicas. O verde serve de moldura. É possível observar traços marcantes em todas as direções. O Parque Eduardo Guinle foi criado na década de 20. Quase 3 décadas depois, o arquiteto Lúcio Costa teve a ideia de construir 6 edifícios
residenciais nesta região. Um deles é esse, o Caledônia. O Paulo cresceu aqui. Mais do que uma memória afetiva, o Parque Guinle se transformou em uma referência da arquitetura modernista, em harmonia com a natureza. Na varanda do apartamento, ele tem uma visão privilegiada. É quase um quadro vivo. É um prédio histórico, um prédio que simboliza o modernismo no Brasil. Foi um dos prédios que inspirou a construção arquitetônica de Brasília. O Lúcio Costa fez um experimento aqui no Parque Guinle com os 3 prédios modernistas. Esse é o Caledônia. Uma das curiosidades é que eles têm nomes que remetem a regiões suíças, num país tropical. As pilastras no meio da sala são um prolongamento dos pilotis que sustentam o prédio. A fachada, com blocos de cerâmica perfurados, conhecidos como cobogós, e as estruturas verticais, os brises, amenizam o calor e favorecem a circulação do ar. É um quadro vivo, porque o Lúcio Costa foi muito inteligente. Ele fez os brises aqui na varanda do quarto e os gogobós na varanda da sala para quebrar a incidência solar, mas ele deixou os quadrados para formatar a paisagem. São como se fossem quadros que a gente vê tanto o Palácio Laranjeiras, atual residência dos governadores, e o Cristo atrás, e toda essa vegetação do parque. O Museu de Arte Moderna é dedicado à vanguarda e ao experimentalismo. A construção abrigou parte dos movimentos artísticos brasileiros. Projetado pelo arquiteto Afonso Eduardo Ritt, é reconhecido como um marco da arquitetura moderna mundial. É o primeiro prédio com vigas externas do país. A estrutura do prédio é externa. Essas colunas, as colunas são externas. Então isso quer dizer que dentro do prédio não tem colunas. Essas colunas sustentam a parte inferior e a parte superior está suspensa do teto. Tecnicamente é fascinante. O MAN faz parte do processo de reconfiguração da cidade. Ritt levou em consideração os avanços tecnológicos da época e até mesmo a configuração do Aterro do Flamengo para desenhar o museu. Estar próximo à natureza foi importante no processo criativo. Não à toa que tem os jardins criados por Burle Marx. Ritt, quando pensa no museu, entende que vai ser feito num grande parque que vai dar a cara à Bahia. Então a ideia é que esse museu deveria se encaixar nessa paisagem, sem bloqueá-la. Por isso que esse prédio tem um pilotis. Você passa pelo museu, o museu não bloqueia sua passagem. E também o museu quase não tem paredes. As paredes são de vidro. A ideia é que a visão da paisagem precisa ser parte da experiência que você tem quando está no museu. Ritt morreu antes do MAN ficar pronto. Quem comandou as obras foi a engenheira Carmen Portinho, mulher do arquiteto. Ela foi a primeira mulher a conquistar o título de urbanista no país. Isso em 1939. Foi Carmen quem sugeriu a criação de condomínios habitacionais. Um deles foi o conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes, o Pedregulho, em Benfica, feito juntamente com Ritt. O local se destaca pela forma geométrica, a fachada livre e a presença de cobogó, além, claro, da interação com a natureza. Outro projeto icônico de Ritt é o edifício Gustavo Capanema. Aqui foi a sede do Ministério da Educação e da Saúde em outras funções administrativas do governo federal. O palácio, como também é conhecido, tem 16 andares e é suspenso por pilotis. Foi um dos primeiros prédios a usar o brise. A gente teve recentemente ele quase vendido. O que é o Ministério da Educação e Cultura? Ele foi projetado com os 5 pontos de Le Corbusier. Le Corbusier vem, sobrevoa o Rio de Janeiro, Zeppelin, pensa naquela edificação, é feito um concurso. Quem ganha aquele concurso é Arquimedes Memória, faz um projeto completamente diferente. O cliente não fica satisfeito com aquele projeto e encomenda
O projeto que hoje é de Lúcio Costa, Niemeyer, de toda uma equipe, Hernani Vasconcelos, de Afonso Eduardo Ride. Antes de continuar, eu te faço uma pergunta. Você sabe qual a relação entre o Copacabana Palace, que é estilo Art Deco, e do Museu de Arte Moderna, que é modernista? O nosso grande paisagista moderno, que é o Roberto Burle-Marx, ele vai ter essa sensibilidade de tratar, né, a nossa cidade como um grande espaço público, um grande espaço de passeio, de contemplação, tanto da natureza como dessa construção. Os prédios icônicos estão espalhados por toda a cidade. Na Barra da Tijuca, Zona Oeste, tem um que se destaca olhando bem de longe. A Cidade das Artes contempla espaços para múltiplas manifestações artísticas. Localizada entre o mar e a montanha, o complexo ocupa uma área de aproximadamente 95 mil metros quadrados. O arquiteto francês Christian de Portzapart se inspirou nos desenhos do urbanista Lúcio Costa para criar um projeto que trabalha principalmente a sensibilidade pela música. Falar do Rio de Janeiro seria impossível não falar sobre o contraste da cidade, da floresta, da natureza, das praias também. Então, quando eu chego e vejo a construção, é surreal como a natureza, por vezes, consegue interagir e ser co-construída em um espaço de natureza sem precisar desmatar, por exemplo, sem precisar violentar esse espaço. A cidade possui outros exemplos dessa interação entre o novo e o antigo. Ali na Praça Mauá seja um bom exemplo, que a gente tem o Mosteiro de São Bento, tem o Museu de Arte do Rio, o Museu da Manhã e o Edifício à Noite, que foi emblemático na época em função de ser o primeiro arranha-céu da América Latina. Avenida Chile. Nas décadas de 70 e 80 foram inaugurados 3 prédios federais que representavam e ainda representam o sistema financeiro da cidade, uma espécie de Wall Street. Esse espaço ficou conhecido como Triângulo das Bermudas, uma alusão à falta de transparência nos gastos públicos. Esses são os prédios, o da Petrobras, o do BNDES e do extinto Banco Nacional de Habitação, o BNH, que hoje pertence à Caixa Econômica. Um castelo, um patrimônio da ciência. O pavilhão Mourisco foi construído pelo arquiteto português Luís Moraes Júnior. Ele é baseado em desenhos feitos pelo próprio Oswaldo Cruz. O castelo possui 50 metros de altura e 45 de largura. As 2 torres apresentam tons sóbrios. As varandas são revestidas de azulejos portugueses. O piso é coberto de mosaicos franceses que lembram tapetes árabes. A escada principal é de ferro forjado e mármore Carrara. No último pavimento, um grande vitral coroa toda a obra. E por falar em Fiocruz, lá vai ser a sede do Museu da Covid. Esse novo equipamento foi escolhido através de concurso promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil. Essa prática era muito comum no passado. Foi assim que surgiram grandes obras como o Memorial dos Pracinhas, na Glória, e mais recentemente, o Memorial às Vítimas do Holocausto em Botafogo. Agora, recentemente, a gente acabou de encerrar as inscrições para o concurso do Memorial das Vítimas da Covid-19, que vai ser ali no campus da Fiocruz. Um edifício mourisco, com outras características diferentes das que a gente estava trabalhando e colocando aqui. E como que esse memorial, que vai trazer tanto a referência da pandemia que a gente passou, mas um espaço também de contemplação, de reflexão, em diálogo com uma arquitetura que é também tombada, que é patrimônio. O carioca pode se orgulhar de mais um título. Além de cidade maravilhosa, ele mora na capital mundial da arquitetura.
São histórias surpreendentes, não é mesmo? O programa Câmara Rio Reportagem Especial fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação também pela internet. Assista e compartilhe. Até a próxima! Thanks.